Coisa absolutamente ridícula e constrangedora dessa nova administração do Corinthians. Se esse rapaz se machuca treinando pelo Corinthians, Exato. a M tá feita. Exatamente. Eu só entendo que o Flamengo é sócio dessa irresponsabilidade, tá? Porque o atleta é dele. Ele jamais poderia ter liberado o Mateuzinho sem que o jogador, sem que a negociação fosse concretizada. Ele é sócio. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Nação, que lambança é essa aí, no caso, Mateuzinho, entre Corinthians e Flamengo, entre Flamengo e Corinthians? Quem está errado nessa história? O Flamengo, que colocou algumas cláusulas ali que o Corinthians não aceitou, ou o Corinthians, que também quer o direito de vitrine e parece que o Flamengo não aceitou. Vamos acompanhar aí o pessoal da Transamérica Esporte aí falando sobre o assunto aí, os paulistas aí falando aí, dando as opiniões deles aí. Vamos acompanhar, tá muito legal, muito maneiro esse vídeo, acompanhe até o final e deixe seu comentário, que é muito importante aqui para o nosso canal. Link abaixo na descrição do canal Transamérica Esporte como crédito. Antes do vídeo, já deixa seu like, e você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. 3 situações inacreditáveis no Corinthians, Tomás. Eu não sei o que pensam o Calil, o Galvão e o Ivan. Para mim, essa é a pior de todas. É a pior. Essa é a pior de todas. É mais um exemplo de um jogador que vai treinar no time sem ter o contrato assinado e sem ter nem os detalhes acertados. Olha, se a informação do Belo estiver 100% correta, e deve estar, tá? Não tô discutindo aqui a capacidade do Belo, mas é só uma suposição. Se a informação do Belo estiver 40%, 50%, 60% só correta, isso já é um absurdo acima do tamanho da Neoquímica Arena. Uma coisa absolutamente ridícula e constrangedora dessa nova administração do Corinthians. Se esse rapaz se machuca treinando pelo Corinthians, Exato. a M tá feita. Exatamente, exatamente. Falamos sobre isso ontem também. Não sei se o Calil ou o Noriega, quem é que levantou essa lebre também. Fala aí, Calil. Tá mal, hein? Começou mal aí essa administração corintiana. Exatamente. Nesse aspecto aí de contratações. Sim, é proibido por lei um atleta que tem contrato com o clube treinar em outro clube. O atleta só pode colocar o uniforme de treino e ir para campo ou para uma academia, ou para algum tipo de atividade, tendo contrato com aquele clube. Então, realmente, é lamentável. Eu isentei aqui a diretoria do Corinthians, no caso, o Lucas Veríssimo. Para mim, no caso, o Lucas Veríssimo, o Corinthians não tem culpa. Agora, nesse caso aí, pelo amor de Deus, né? Isso é amadorismo, é desconhecer o ofício, é desconhecer aquilo que eles estão fazendo. Se eu sou o Corinthians, mesmo querendo contratar o Mateuzinho, jamais, que é um bom jogador, diga-se de passagem, hein? Provavelmente seria titular no Corinthians, jamais eu deixaria um atleta treinar sem ter contrato com o meu time. Foi o que o Ivan falou, que eu falei ontem aqui. O Belo falou que ele estava na academia, eu até bati 3 vezes na madeira. Já pensou se cai um peso lá, alguma coisa em cima dele? Quem vai se responsabilizar? Se ele tem contrato com o Flamengo, mas está treinando no Corinthians. E as leis trabalhistas? Então, realmente, essa foi uma pisada de bola inaceitável. Eu não sei se foi do Melo, se foi do Rubão, se foi de algum outro dirigente, mas isso aí não poderia ter acontecido. O Corinthians jamais poderia ter aberto seu centro de treinamento para um atleta trabalhar sem que ele tivesse contrato com o clube. Essa aí não dá. Com todo respeito, eu não tenho nada contra nem a favor Augusto Melo, Rubão, seja quem for, mas essa aí, Marco Belo, não dá para defender o Corinthians, me desculpe. Não, só para completar, a informação que eu recebi foi a seguinte: quando da chegada do Mateuzinho, o Rubão e as pessoas que realizam as contratações ali no dia a dia, né, mais especificamente, fizeram o contrato com o Flamengo e aceitaram o contrato. E acharam que estava tudo certo. Aí, quando o contrato chegou no Corinthians, no presidente e no departamento jurídico, principalmente, eles viram que esses termos do contrato não estavam de acordo com o que o Corinthians queria. Então, houve um desencontro entre o departamento de futebol, que é chefiado pelo Rubão, e a presidência. Foi isso que aconteceu, basicamente. Eu só entendo que o Flamengo é sócio dessa irresponsabilidade, tá? Porque o atleta é dele. Ele jamais poderia ter liberado o Mateuzinho sem que o jogador,
sem que a negociação fosse concretizada. Ele é sócio, tá? O Flamengo também é responsável. Sim, errou também. Errou também. A única coisa que eu entendo é que diante dos últimos acontecimentos, porque daqui a pouquinho o Belo vai falar sobre o Garro também, porque o presidente do Tajeres falou a respeito do meia argentino, né? E diante dos últimos acontecimentos, eu acho, e nada contra, não é nada pessoal, tá? Contra ninguém que está lá no Corinthians, tá? Eu só entendo que neste momento, o presidente Augusto Melo precisa parar de falar e o Corinthians precisa de um diretor executivo para conduzir o departamento de futebol, que tenha mais experiência, principalmente com relação ao mercado. Diante de tudo que aconteceu, está muito claro que o Corinthians está se perdendo. O Mateuzinho, só lembrando, né? Eu acabo sabendo disso por motivos óbvios. O Mateuzinho, ele é um jogador que, na verdade, tem uma terceira parte interessada, né? Que é o Londrina. O Mateuzinho, ele foi formado pelo Londrina. Lá no Londrina, a expectativa era muito grande pela venda do jogador. Pela venda, né? Porque o Londrina entende que já passou da hora de ganhar algum dinheiro com o Mateuzinho. Eu compreendo a atitude cautelosa da diretoria do Corinthians. Mas só um detalhe. Mas eles erraram, nisso nós concordamos, eles erraram ao trazer o jogador para treinar no clube. Então, mas veja que interessante. Isso aí tudo bem, isso aí não tem como discutir, não tinha que ter trazido para treinar no clube, porque você cria uma expectativa na torcida, essa coisa toda, né? Agora, eles terem sido cautelosos para não fecharem o empréstimo, entre aspas, de qualquer jeito, isso eu não critico. Então, mas olha só, Galvão, eu não posso aceitar o argumento de que o Corinthians desistiu do Mateuzinho para não passar pelas mesmas circunstâncias que passou no caso do Lucas Veríssimo, porque o Corinthians não pode contratar um jogador por empréstimo sem ter opção de compra, nunca, nenhum. Times grandes não podem contratar jogador por empréstimo sem ter... E se o cara marcar 200 gols? Aí, não, mas eu não tenho opção de compra. Não. Time grande só pode contratar jogador por empréstimo com a opção de compra, seja quem for, seja o Mateuzinho, seja o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Porque o Corinthians não é menor que o Flamengo. O Corinthians não pode se submeter a contratar um jogador e a hora que o Flamengo precisar, o Flamengo chama de volta. Que é isso? Isso não poderia ser feito independentemente do caso Lucas Veríssimo. Então, se as condições do negócio eram essas, o Corinthians tinha que ter desistido do Mateuzinho no primeiro momento. Tá aí, nação, o pessoal aí da Transamérica aí dando suas opiniões. Cara, o clube não pode contratar um jogador com opção de compra quando ele tá com moral para fazer isso, né? O Corinthians não tá com essa moral toda. O Corinthians, se pegar qualquer jogador hoje por empréstimo para devolver daqui a alguns meses, é lucro. É ótimo para o Corinthians. Hoje o Corinthians não está com essa moral toda, amigo. Também tem essa, depende do outro clube também, depende do acordo entre os dois. Não é porque é um time grande, é um time A, time B, time C, que só tem que pegar jogador com opção de compras. Eu discordo totalmente aí. E nesse caso de Mateuzinho aí, cara, assim, eu acho que teve erros das ambas as partes. Claro que muito mais do Corinthians, né? O Corinthians hoje é uma várzea. Se a gente for explicar aqui o que está acontecendo com o Corinthians hoje, com todo respeito à instituição, mas quando eu estou falando é da organização, dos dirigentes, né? O que está acontecendo com o Corinthians hoje está lembrando muito aquele Flamengo antigo lá, aquele Flamengo que a gente não quer ver nunca mais na nossa vida. Nesse caso do Mateuzinho, eu acho que, vou falar da parte do Flamengo, eu acho que alguém do Flamengo tem que dar alguma explicação, não sei se o presidente, vice-presidente, alguém da parte jurídica, acho que alguém deveria esclarecer mais essa história aí, porque está muito mal contada, houve muito amadorismo aí de ambas as partes aí, tanto do Corinthians, principalmente do Corinthians, como do Flamengo também. O Flamengo não é santo nessa história não, eu acho que errou e errou feio em liberar Mateuzinho para treinar sem assinatura de contrato, sem nada acertado. Acho que houve um acerto no diálogo. E dois clubes profissionais, dois clubes grandes como Flamengo e Corinthians, não pode, né? Eu acho que é beirar o amadorismo
dessa maneira aí. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Estou fixando os melhores comentários aí, tá muito legal o engajamento, o debate, estou dando o maior ponto aí, dou o coração, dou o like lá, estou lendo todos os comentários. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.